Antes de resolvermos o segundo exemplo, pessoal, da quarta aula, eu queria que vocês ajeitassem aqui a unidade que eu coloquei de x e y. Eu coloquei metro, mas faltou um mzinho que é milímetro, ok? Nesse segundo exemplo, nós temos um trapézio, né, pessoal? O trapézio, ele não é tabelado. Por que ele não é tabelado? Porque ele é constituído por um triângulo e um retângulo, ou dois triângulos e um retângulo, tá entendendo? Nesse caso, eu posso dividir essa minha estrutura em duas figurinhas. Primeiro, esse triângulo, ok? E depois o retângulo, que eu vou chamar de figurinha 2, ok? Então, eu sei qual é o centroide tanto do triângulo como sei do retângulo. Então, não preciso fazer por integração, né? Então vamos utilizar o mesmo método que nós utilizamos anteriormente, que foi o método da tabela, né? Vamos definir a figura, ok? Nesse caso vai ser a figura 1, que vai ser um triângulo, e a figura 2, que vai ser este retângulo. Vamos determinar a área de cada um, ok? Determinar o x e determinar o y de cada a área dessa, né? Tanto do triângulo como do retângulo. Então, pessoal, se a gente preencher essas três colunas corretas, acabou, morreu. Ou seja, já é 2 pontinhos que vocês vão ganhar na prova. Por exemplo, a área do triângulo. A área do triângulo vai ser o que, pessoal? 300, né, ó, que é a base, vezes 375, que é a altura. Isso tudo dividido por 2. Essa é a área do meu triângulo, ok? Aí vamos lá, o x. Cuidado nisso aqui, pessoal. Tem muita gente que se atrapalha na questão de 1/3 ou 2/3. Tá entendendo? Então, nesse triângulo aqui, ó, se eu for analisar partindo aqui da origem, né, para x igual a 0, eu pego a menor parcela de massa do triângulo. Diferentemente se eu viesse aqui do lado direito, ó, do direito para a esquerda. Quando eu chego aqui, eu pego a maior massa do triângulo. Então, como eu estou chegando na pontinha do triângulo, que não tem quase nenhuma massa, o meu centroide vai ficar 2/3 dessa base. Ou seja, como eu tenho a base igual a 300, 2/3 de 300 é quanto? É 200. Então, o x desse triângulo vai ser 200. Percebam que se esse triângulo tivesse assim, ó, contrário, eu estaria chegando no local de maior massa, então seria só apenas 1/3, ok? Então espero que vocês não errem com relação a centroide de triângulo, que é muito fácil, ok? Com relação ao y, perceba que com relação ao y ocorreu o contrário. Eu estou chegando aqui, vou subir e eu já pego uma região de maior intensidade de massa, diferentemente se eu estivesse descendo aqui, ó, pegaria a pontinha. Então, como eu estou pegando a maior quantidade de massa, vai ficar o que, pessoal? A 1/3 de quanto? De 375, ok? Então, quando você pega 1/3 de 375, vocês vão encontrar 125 milímetros, ok? Então, o triângulo já foi. O retângulo fica mais fácil ainda, porque o retângulo, o centroide dele é só você traçar as duas diagonais, aonde cruzar você tem o centroide do triângulo, do retângulo, que é sempre a metade das suas dimensões, ok? Mas note que aqui eu estou com relação ao eixo x e y, então eu tenho que sempre fazer em relação à origem, ok? Então o x do retângulo, pessoal, vai ser a metade de 525. Mas como eu estou sempre relacionando com esse sistema de eixo, esse valor da metade de 525 eu vou somar mais quem? Mais 300, ok? Então, 525, se eu dividir por 2, dá 262,5. Com mais 300, eu vou encontrar 562,5. E a área desse retângulo vai ser quanto?
525 vezes 375. Pronto. Agora o y. O y vai ser o quê? A metade de 375. Sempre em relação à origem aqui. Outra metade de 375. Que dá 187,5. Ok? Pronto. Nessas próximas tabelas, eu irei fazer x vezes a e y vezes a. Ok? Então vamos lá. 300 vezes 375 dividido por 2 vezes 200, né? Ó, vocês vão colocar na calculadora e vocês vão encontrar 1,125 vezes 10 elevado a 7. 300 vezes 375 sobre 2 vezes 125, ok, pessoal? Vocês vão encontrar 7,03125 vezes 10 elevado a sexta milímetros cúbicos. Agora, 325 vezes 375 vezes 562,5, vocês vão colocar na tabela e vão achar 1,107,421,8 vezes 10, 8 vezes 10 elevado a 8. Ok? São números muito grandes, né? Ó, eu estou colocando em milímetros. 325 vezes 375 vezes 187,5, vocês vão encontrar 3,691406 vezes 10 elevado a 7. Ok? Então, pessoal, e o que é que eu preciso para minha formulação? Preciso o somatório das áreas para achar a área, né? Ó, então, a área vai ser igual ao somatório dessas áreas aqui, que quando você soma, vocês vão encontrar 2,53125 vezes 10 a quinta milímetros quadrados. Esse somatório do x vezes a vai ser o somatório dessa coluna, somatório de x vezes a. Quando você soma, pessoal, o somatório de x vezes a, você vai encontrar 1,2199218 vezes 10 elevado a 8. Aqui, ó, vezes 10 elevado a 8. E o somatório do y vezes a vai ser o somatório dessa coluna. Quando vocês somam, vocês vão encontrar 4,94531 vezes 10 elevado a 7 milímetros cúbicos, ok? Portanto, o x do centroide, que vai ser dado pelo somatório do x vezes a área dividido pela área, vai ser igual a esse valor que nós encontramos, 1,2199218 vezes 10 elevado a 8, dividido pela área, que dá 2,53125 vezes 10 elevado a quinta. Isso aqui é milímetro cúbico e esse aqui é milímetro quadrado. Corto o milímetro quadrado com o cubo, eu vou encontrar para a coordenada x do centroide 481,94 milímetros, ok? Beleza, agora vamos calcular o y do centroide, que vai ser igual ao somatório do y vezes a dividido pela área. Isso aqui vai ser igual, o valor do y vezes a que nós encontramos foi isso aqui, o somatório, né? 4,39
4, 5, 3, 1 vezes 10 elevado a 7 milímetro cúbico, dividido pela área 2,53125 vezes 10 a 5 milímetro quadrado. Isso aqui corta isso aqui com isso aqui. Usando a calculadora, eu vou encontrar 173,61 milímetros. Ok, pessoal? Beleza. Eu poderia resolver de outra forma? Poderia. E vou resolver na próxima aula. Qual seria? Ao invés de a gente trabalhar com essas duas figuras, eu vou trabalhar com todo o retângulo, ok? E depois vou retirar esse triângulo, né? Ó. Então eu pego esse retângulo e retiro esse triângulo, né? E vocês vão verificar que o resultado vai ser o mesmo. Sendo que você vai ter cuidado que, como você está tirando esse triângulo, o valor da área dele vai ser o que? Negativo, ok? Então vamos para a próxima aula para resolver essa mesma questão, mas com a retirada desse triângulo. Ok, pessoal?